Olá, tudo bem com vocês? Aqui estou eu de volta. Hoje nós vamos falar de um assunto bem atual, bem interessante, que é objeto de julgamento no STF. Desde o ano de 2021, tiveram algumas paradas e foi retomado agora em 2023, em agosto. Teve a última sessão no dia 31 de agosto e vai ser retomada semana que vem, no dia 6 de setembro. Eu estou falando aqui do marco temporal, o marco temporal dos indígenas. Você está por dentro? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. O marco temporal é uma tese jurídica que entende que os índios têm direito à demarcação de suas terras, mas desde que devidamente comprovado que eles tinham a posse dessa terra quando da promulgação da Constituição de 1988, que foi no dia 5 de outubro. Mas é importante, assim, que nós tenhamos um certo conhecimento sobre a questão de posse, propriedade das terras indígenas. Inclusive, sobre esse assunto, eu já me manifestei quando eu tive a oportunidade de falar sobre os índios Yanomamis e a justa causa. Lá eu conto um bocadinho como os índios começaram a aparecer aqui no nosso país. Afinal, eles são os primeiros habitantes da nossa terra. Índios começaram a habitar aqui a nossa terra, segundo a história, através de duas possibilidades. A primeira possibilidade, que foi a vinda deles, a penetração na América do Norte através do Estreito de Bering, que fica na Ásia e liga a Ásia e a América do Norte. Esta é uma expectativa. A outra é que eles teriam vindo numa migração muito grande e depois vieram os povos também da Oceania. E também é muito comum nós estudarmos os povos indígenas aqui no nosso país a partir da descoberta do Brasil. Não é bem assim, conforme eu falei. Eles já habitavam o nosso país. E como tal, disseminavam sua cultura, eram agricultores, plantavam milho, plantavam mandioca e tantas outras espécies na agricultura. E também viviam da pesca. Cada tribo tinha as suas particularidades, a sua cultura, com relação também às suas moradias, né? Umas eram ovais, outras triangulares, outras eram feitas de pau a pique, outras daquelas coisas de coco, né? Daquelas folhagens de coco. Então, é fato que eles detinham grande parte, assim, do nosso território. Com a vinda dos portugueses, né? A situação dos povos indígenas começou a piorar. Foram expulsos de sua terra por conta da ganância do povo e os embates por aí começaram. Foram escravizados e tudo mais. E desde então, nesse período todo, foram dizimados muitas raças, muitos índios, né? Por diversas situações foram dizimados. Então, a partir da Constituição de 1988, através assim de uma luta e de uma pressão muito grande, não só dos povos indígenas, como também daqueles apoiadores, né, desta classe, foi conquistado que a Constituição, no seu artigo 231, reconhecesse a propriedade, né, das terras indígenas, bem como que a União guardasse a sua cultura, o seu modo de vivência, ou seja, a Constituição Federal hoje determina que o Estado cuide da sua população e cuide desses povos originários. Dito isso, então, né, esse caminhar do povo indígena aqui no nosso país, nós chegamos até a questão das terras, que é o marco temporal de que eu falei no início desses meus comentários. Pois bem, essa tese ela foi colocada pela primeira vez no ano de 2000
no ano de 2009, salvo melhor juízo, quando a Advocacia Geral da União, numa discussão processual de um determinado processo, né, colocou essa tese, dizendo que os índios só teriam direito àquela terra se estivessem ocupando, ou seja, tivessem a posse daquela terra até a promulgação da Constituição de 1988. Bom, então, essa é uma questão que me parece, assim, uma injustiça com esses povos originários, porque, afinal, eles já estavam aqui com a sua tradição cultural e etc. E essa situação avançou ainda mais por conta de um processo judicial que tramitou em Santa Catarina, onde o governo do estado litiga ou litigava, né, com uma tribo daquela região, e também eles colocaram essa discussão do marco temporal. Esse procedimento, esse processo chegou até o Supremo Tribunal Federal e foi recebido assim como um caso de repercussão geral. A partir desse julgamento, que se iniciou no ano de 2021, com algumas paradas e agora retomou o julgamento, começou-se a deslindrar essa situação. Esta semana agora de agosto, na inicialização desse processo, ficou 4-2. 4 ministros do STF votaram a favor e 2 contra. Eu queria destacar aqui também os votos do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Cristiano Zanin, do Barroso e do próprio relator, né? Que disseram não ao marco temporal. Significa dizer que, na verdade, temos que respeitar a posse e a propriedade desses povos originários. É bem verdade que alguns desses ministros, eles colocaram algumas situações assim, por exemplo, para mitigar essa problemática. Aqueles agropecuaristas, agricultores, né, que estivessem na posse destas terras de boa fé, eles seriam indenizados. Mas essa é uma situação, segundo eles, que será analisado caso a caso. Eu queria voltar aqui antes um pouquinho no início dessa disputa pelo governo de Santa Catarina, que eu falei assim anteriormente. O grupo de índios era um Xokling. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, o governo de Santa Catarina quis retomar uma propriedade deles. Então foi utilizada esta tese do marco temporal. Significa dizer que, a partir do julgamento desse recurso extraordinário, conforme eu falei anteriormente, assim, muitos processos estão paralisados e terá uma repercussão assim muito grande, porque esta decisão vai implicar em todos esses processos paralisados, ou seja, mais de 200 e poucos processos. Então isso vai trazer também uma pacificação social. Muitos entendem que não, que na verdade que isso vai fazer ressurgir outras questões que já foram judicializadas e já foram decididas. Mas não é bem assim. Creio eu que essa decisão do STF, acaso, né, entenda que esta terra é realmente assim dos povos originários, independente de demarcação física, porque eles eram os seus proprietários, eu acho que o contrário, isso vai trazer uma pacificação social, isso é dar o direito, isso é garantir a justiça àqueles índios, aqueles povos originários que estão aqui na nossa comunidade brasileira. E era isso, pessoal. Queria pedir que vocês acompanhem o julgamento, porque é muito interessante. Na próxima semana, no dia 6, o julgamento vai ser retomado. Nós ainda temos 5 ministros, salvo melhor juízo, para julgar esse recurso extraordinário e estabelecer precisa-se ou não, né, de demarcação física da terra, ok? Um abraço a todos e muito obrigada.